Oi, eu sou o marido da Lu e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo, hoje de pintura digital no Bigodudos. Esse desenho vai ser muito legal porque a Lu vai pintar de lápis de cor durante a semana. Então, vocês vão poder ver duas técnicas diferentes com dois artistas diferentes trabalhando no mesmo desenho. Então, a maioria dos processos que eu fiz aqui é realmente bem simples e eu estava vendo o quanto que vocês têm interesse nisso, exatamente para eu trazer um pequeno tutorial de como aplicar isso até mesmo num celular. Parece mágica muitas vezes quando a gente está trabalhando no digital e às vezes parece que vai dar muito errado e de repente tudo muda muito rápido. Existem diversas ferramentas, diversas ajudas que a gente pode utilizar. Então, se vocês começarem a observar pelo céu, que é onde eu estou fazendo a segunda parte ali agora, tudo isso é um degradê que é muito simples de utilizar. Então, não precisa exatamente estar trabalhando num tablet ou qualquer coisa assim, para que ele fique um efeito bonito. O degradê é um efeito praticamente pronto. Ele tem muito mais a ver com a relação do que você sabe trabalhar com as cores do que qualquer outra relação. Então você pode ver que eu utilizei 2 tons de verdes diferentes aí para a grama e para o mato e outro na árvore. A árvore já foi um degradê ali em cima, e ele já dá esse principal efeito de iluminação, como se o sol estivesse pegando, apesar de que eu vou falar para vocês a hora que eu começar a trabalhar efetivamente com efeito de iluminação. Tudo que eu estou fazendo até esse momento no desenho e até a hora que eu falar para vocês quando eu começar a trabalhar com outro processo, é exatamente isso, trabalhando com um degradê que é relativamente pronto. Então você seta as cores, seta a cor do começo, a cor do meio e a cor do fim, e ele te entrega isso praticamente pronto. É por isso que eu falo, eu posso trabalhar com desenhos mais simples para que vocês possam utilizar eles no celular e ver se vocês gostam, obviamente, antes de passar a ter um tablet ou qualquer coisa assim. Então, deixa aqui para mim nos comentários se vocês têm interesse nesse tipo de vídeo. Se tiver bastante adesão, obviamente eu posso trazer, porque aí é um tutorial mais completinho. Aí eu mostro eu utilizando o tablet e não só uma captura do desenho. Mas vocês podem ver na folha como relativamente é bem rápido, né? Na pétala. Eu utilizei as mesmas cores aí também para o vaso, para o chapéu, para tudo criar um tom de cor. E uma coisa muito legal, quando você está trabalhando no tablet, né, num aplicativo, ele é muito comum ele já te mostrar qualquer cor complementar. Então, se você olhar ali em cima no vitral, aquele que tem um formato de flor ali, eu já trabalhei com a cor e a cor complementar dela. A única coisa que eu não estava ficando feliz era com esse bichinho aí, esse ursinho, que ele estava com cores que não combinava tanto. Ele eu vou trabalhar depois, mas vocês podem até ver o efeito de profundidade na pá, como eu deixo mais escuro no meio e mais claro dos lados, tudo isso ainda são simplesmente trabalhando com degradê, ou gradiente, como eles costumam chamar também. Eu vou terminar agora esse processo de colorir ele, e agora sim eu começo com o processo de iluminação. Veja como eu vou criando uma camada que fica relativamente feia, e depois eu vou trabalhando com ela na mesclagem e transparência. Essa é uma coisa muito legal de se trabalhar com esse tipo de digital, né? Você tem um efeito de correção muito mais gradativo. Enquanto isso, eu apliquei o efeito de luz e ficou muito forte ali no telhadinho e eu fui apagando ele. Então veja que esses processos de luz e sombra, esse também é um processo onde eu estou apagando a luz que eu coloquei, não é que eu estou adicionando sombra. Então isso fica muito mais automático, porque a gente consegue trabalhar com as camadas e de uma forma que fique legal. Esse sim é uma sombra que eu estou aplicando realmente. Dá uma olhada como ela começa mais grosseira, mas a gente consegue trabalhar isso na transparência e na forma de aplicação das camadas. Então, vai observando como tudo vai fazendo mais sentido ao longo do tempo. Em alguns momentos, parecem que fica mais feio, mais grosseiro, né? Olha a volumetria do braço, a sombra projetada ali da alça do macacão, do rosto dele, no boné. Isso tudo é a gente trabalhando com luz e sombra. Então, é um processo relativamente bem simples que eu fiz essa pintura. Não foi nada muito demorado, não. Foi bem tranquilo. Olha a perna que fica mais para trás, como eu deixei ela mais escura, o lado de dentro da pá, como eu também apliquei uma camada, e agora nos degraus, ih, lascou, já era, não sei como é que fala o plural, deixa aqui para mim nos comentários. Eu fui deixando esse processo mais sujo, né, não a sombra tão marcada, porque o que que acontece? Na casa mesmo, eu fiz as cores de uma forma bem diferente.
Eu já coloquei a parte da frente mais clara e a parte da lateral um pouco mais escura, trabalhando com esse efeito de luz e sombra. Eu fui usando um pincel também que ele não é todo marcado. No começo eu até fui criando com baldinho de tinta, né, mais fácil para criar as bases, mas depois eu fui trabalhando nisso de uma forma mais forte, né, num pincel um pouco mais forte. E veja como é que vai ficando bonito, como é que o desenho vai acontecendo, e aos poucos ele vai se criando e coisas que parece que não tão legal, como a sombra agora, que eu começo a trabalhar nas camadas, olha como ela já fica bem mais tranquila. Isso que eu nem estou trabalhando ainda no processo de borrar elas. Eu estou simplesmente trabalhando em opacidade de camada e no jeito que ela é aplicada. Agora eu vou criar um que a gente poderia chamar de noise ou uma texturinha aí, simplesmente para a grama não ficar esse chapado todo. Tudo isso é um pincel de carvão que eu fui criando essa sujeira para deixar o desenho menos chapado, né, isso dá mais vida para ele. Se a gente estivesse trabalhando com cartoon, por exemplo, no minuto 3 ali, a gente já teria praticamente uma pintura pronta, mas eu acho que tudo isso dá mais vida, é esse capricho que vai fazendo detalhe nos desenhos. Então, você pode ver que eu coloquei até um pouquinho no chapéu. Se eles estão trabalhando com jardinagem, como é que eles não vão ficar com um pouquinho de sujeira, né? Olha, aplicando na árvore ali um pouquinho também. Mas tudo isso tem que ser discreto, leve. Dá para ficar fazendo efeito e desenhando muito tempo. Olha a árvore, por exemplo. A árvore, desculpa, o telhado, como eu fui fazendo. Eu fui criando camadas de sombra e você pode ver que eu vou passando e repassando, escurecendo elas gradativamente para que ele fique um efeito mais suave, um efeito de transição melhor. E toda hora quando você está fazendo no desenho, você acaba olhando mais para um lado, esquecendo o outro, e depois você volta. Acho que essa é a grande magia de tudo, né? Você vai construindo esse processo por etapas. E eu acho que isso faz muito sentido, ele fica muito bonito. Eu gosto muito do digital também, e para mim é uma forma de aprender a trabalhar com cores que é mais efetiva do que no tradicional, né? Porque quando a gente trabalha com marcadores, a gente não tem a opção de Ctrl Z, né? Por isso que eu gosto de quando tá trabalhando com marcadores, começar com as cores mais claras, porque assim você pode escurecer no tom. Se você errar a mão logo de cara, você não tem muito o que fazer. Olha o branco, por exemplo, como eu começo a aplicar, ele fica bem grosseiro, e aí eu vou dando uma leve ajustada, mas eu vou trabalhar nessa camada depois para dar esse efeito, essa suavidade nesse efeito. Eu acho muito divertido, gostaria de ensinar vocês, mas eu quero muito saber o que que vocês acham, se vocês têm interesse. Por isso que hoje eu fiz um Bigodudos aqui para vocês e posso trazer desenhos mais simples, ilustrações minhas e de repente até deixar as line arts para vocês pintarem. Bom, quero saber o que vocês acharam. Não esquece de deixar comentário aqui para mim, do que vocês gostaram, do que não gostaram, do que vocês pensam. E semana que vem eu volto. Fica aí com o resultado final do desenho. Espero que vocês tenham gostado. Até mais, gente. Beijo.